Boa noite, Dri. É, Bom dia, Lu. bom dia. Bom dia, minhas irmãs que estão no Brasil. Boa noite para quem está no Japão. E aí, como estamos? Como estamos no nosso processo de santificação? Estamos indo bem? Estão conseguindo ter os seus momentos de oração com o Senhor? O Senhor tem falado com você? Como que tá? Ou ainda tá na luta? Como que tá, minhas irmãs? Eu, graças a Deus, tô conseguindo. O Senhor tá tendo misericórdia da minha vida, tá me acordando de madrugada. E vocês, como está? Me contem esse processo de santificação aí. Hoje nós vamos entrar já no versículo 8 de Gênesis 6. E nós vamos falar sobre a graça de Deus no meio do juízo. O Senhor é tão gracioso que mesmo quando Ele ainda está quando Ele está trazendo juízo, a graça dele ainda se manifesta. Esse Deus nosso, Ele é maravilhoso. Glória a Deus por isso, né? Nossa irmã Andréia falou que não poderia estar conosco hoje. Desejou um bom estudo para nós, na bênção do Senhor. A irmã Lourdes falou graça e paz. Larissa, bom dia. Bom dia, Larissa. Adri escreveu, Deus tem me acordado 5 horas para continuar a orar pelo meu marido. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. O Senhor, ele nos direciona, né? Ele nos acorda e ele quer falar conosco. Ele quer um relacionamento, né? Antes mesmo da gente, eu tenho entendido o seguinte, que eu tenho acordado para orar, né? Mas o que eu tenho sentido é que Deus está me chamando para conversar com Ele. É muito, é muito maravilhoso esse, é muito maravilhoso esse acordar de Deus. É como eu fico imaginando assim, é como se Deus estivesse me chamando, vem filha, que eu quero falar com você. Vem que eu quero te aconselhar, vem que eu quero te direcionar, vem que eu quero te mostrar aonde precisa ser ajustado, onde precisa ser consertado, e vem que vou te mostrar por quem que você precisa interceder, qual é as prioridades, né? Então eu tenho sentido isso do Senhor. Não sei como que vocês sentem quando vocês vão orar, né? Não sei como que vocês sentem esse relacionamento, porque muitas vezes até a oração ela se torna religiosidade. Eu tenho muito medo disso, sabe? Da minha oração se tornar uma religiosidade. O que que é a religiosidade? É aquela repetição, né? Às vezes a gente. Eu aprendi muito quando eu ouvi o livro O Poder da Esposa que Ora, porque antes, quando eu conheci esse livro, eu queria mudar o meu marido, né? E eu acho que a maioria das mulheres, né, não sei se é assim também, mas pelo menos todas que eu converso, a oração delas é que o marido mude, né? E foi até bom, Adri, trazer isso daqui, porque eu lembrei. Então, ó, a Adri falou, muito bom esse livro, eu comecei a ouvir. De fato, ele é excelente. Porque o livro fala que a primeira mudança começa em nós, né? O Senhor, antes de mudar as outras pessoas, Ele vai mudar nós, a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Ele. E a partir daí, nós vamos receber, né, as respostas de oração de Deus. Mas a verdade que eu entendi sobre esse livro é que as pessoas mudam quando a gente muda. Olha só, é simples. As pessoas mudam quando a gente muda, né? Então, quando a gente dá o exemplo, quando a gente dá o nosso testemunho, a gente muda as nossas atitudes, as nossas ações, e não porque a gente quer mudar, mas porque o relacionamento com o Pai, ele vai nos santificando de uma forma que a gente não sente, mas que as pessoas notam. Olha só como é profundo. A gente não sente as mudanças que Deus está fazendo em nós, porque o amor dele é tão imenso, ele é tão gracioso que ele vai nos mudando
não não mudando de uma forma drástica, assim, que a gente, eu vou ter que largar isso, eu vou ter que largar aquilo, sabe? É uma transformação que é genuína, é amorosa, e ele faz dessa forma com a gente. Então, como não amar esse Deus, né? Como não querer estar com ele? E à medida que nós vamos querendo estar com ele, à medida que nós vamos aprendendo da palavra, é como a Lu escreveu aqui, ó. Os meus melhores momentos com Deus é quando estou dirigindo nas montanhas. É quando eu me rasgo e choro de tanta gratidão. Eu sei que Ele está aí me ouvindo. Glória a Deus, Lu. Glória a Deus. Então, são momentos a sós, né, que nós temos com Deus, que nós temos experiências, que o Senhor fala conosco, Ele ministra aos nossos corações, Ele ministra através da palavra, dos louvores, das pessoas, e Ele vai nos direcionando, Ele vai mostrando o caminho para nós. Então, o que eu tenho sempre aprendido aqui com a palavra é que, independente do quanto eu sei ou do quanto eu conheço a Bíblia, o mais importante é o relacionamento que eu tenho com o Pai. É como eu sinto por Ele, o que eu sinto por Ele, é o respeito, é o amor. Nas minhas orações eu peço, Senhor, me ajude a te amar com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser, com todo o meu coração, com tudo que eu tenho, tudo que há em mim, que venha louvar o Senhor, que venha amar o Senhor. Então essa tem sido a minha oração, né? Para que eu não vá atrás do Senhor para conseguir algo, mas que eu vá atrás do Senhor porque eu amo estar com Ele, porque eu amo me relacionar com Ele, não apenas para pedir, né? Mas sim porque eu amo a presença dEle. É isso que eu tenho buscado nas minhas orações, é isso que eu tenho buscado a aprofundar o meu relacionamento com o Pai. Eu quero chegar a um nível, ao ponto de que eu ouça o Senhor o tempo todo, em cada passinho que eu der, em cada pensamento que eu der. Eu quero esse nível de intimidade com meu Pai. O Adri escreveu, desde que entrei no Emagreça, eu tenho aprendido que a mudança maior tem que começar em mim, de dentro para fora. A partir da minha mudança, Deus tem mudado tudo em minha volta. Glória a Deus, os estudos têm abrido muito meu entendimento e ajudado a passar pelas provas. Glória a Deus, Dri. É isso daí, minha irmã. A nossa santificação, ela é assim, ela é gradativa e a transformação, ela é genuína, é de dentro para fora, né? Não adianta a gente falar, eu vou mudar. Aí é uma mudança exterior apenas. E o coração não tá mudado, a mente não tá mudada, o comportamento não tá mudado. E aí as pessoas não são impactadas, né? O poder de Deus que vai impactar as pessoas, que vai impactar os nossos entes queridos, que vai impactar aqueles que nos observam, é a partir do nosso relacionamento com o Senhor. É o Senhor chegar para você e falar: eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus nas suas palavras, eu vejo Deus nas suas atitudes, eu vejo Deus no seu abraço, eu vejo Deus no seu olhar, eu vejo Deus nas suas ações. É isso. O segredo é esse. É as pessoas ver Deus em nós, em tudo que fizermos, que falarmos, quando agirmos. Nossa, Angelita, mas desse jeito você virou santa. Não, não é isso. Não é que virou santa. É que quando a gente realmente se compromete a conhecer o Senhor, a gente vai parar de olhar para o outro e a gente começa a olhar para dentro de nós. É o ler-lerá que eu sempre tenho falado, né? É a gente olhar para dentro de nós. Como está o meu pensamento? Como estão os meus sentimentos? Como estão as minhas ações? Será que eu tenho sido serva? Fiquei muito feliz agora que o meu netinho, ele não tinha o costume de comer antes de ir para a escola, né? Eu falei assim, nossa, tá certo que ele já praticava o jejum, né? Mas como ele tá em fase de crescimento, isso não é muito bom, né? Então, esse tempo que eu passei lá, eu comecei a implantar nele a cultura do café da manhã, né? E comecei a cozinhar ovinho para ele, comecei a colocar moranguinho, mirtilo, que ele gosta bastante de mirtilo.
E ensinando ele a tomar água em jejum, né? E aí hoje a minha filha me mandou aqui, mãe, ó, fiz cafezinho da manhã pra ele, mandou a fotinho, né? Então, olha só como algo que eu fiz nesses apenas, eu fiquei lá 6 dias, né? Eu fiz por amor por ele, né? E pelo cuidado da saúde, pelo cuidado com ele, tudo. E aí ela me manda e fala que fez também. Então, o que que é isso? Eu não cheguei lá e fiquei falando pra ela, brigando e tal. Eu fui lá e fiz. E aí, o exemplo, ele vai fazer o quê? Ele vai arrastar, né? E isso que ela tá fazendo, isso que eu fiz, é o quê? É uma ação de cuidado, de amor. Ele vai lembrar disso, né? Dos cafés da manhã, de sentar, de conversar. Ele tava tomando café ali, eu tava ali sentada com ele, conversando, falando com ele, olha, você é um menino abençoado, seu dia vai ser abençoado, vai para a escola, fala de Jesus para os seus amiguinhos, você tem que contar tudo quando você chega da escola, o que que aconteceu lá, não deixar ninguém mexer no seu corpinho. Então, esse é o reforço que nós, né, como mães, nós precisamos dar aos nossos filhos. Eu lembro que quando a filha do meu esposo, ela veio para o Japão, eu não tinha obrigação nenhuma de acordar e fazer café da manhã para ela e ministrar a palavra no coração dela. Mas eu acordava, ela também não tinha o costume de tomar café, mas pelo menos um cafezinho ali a gente tomava junto ali e eu fazia o devocional com ela. Fazia o devocional, ensinava ela a ser uma mulher de Deus, uma mulher que ela já tinha, na verdade, quando ela foi para o Japão, ela já tinha 17 anos. Mas nós vemos que muitas vezes, quando há casais assim que têm filhos de outro relacionamento, muitas vezes o filho vem morar junto e não dá certo, e vira uma briga, e às vezes até o casal se separa. Mas olha só a estratégia que Deus me deu. Deus me ajudou a ministrar ali no coração dela a palavra de Deus. E graças a Deus, tivemos conflitos? Tivemos alguns, mas fomos mais assertivos do que tivemos conflitos. Por quê? Porque a palavra de Deus estava ali. A palavra de Deus estava moldando o meu coração e o coração dela. Porque quando a gente fala da palavra, a palavra ela não vai transformar só uma pessoa, ela vai transformar a quem fala e a outra pessoa também. Amém? Então, glória a Deus, né? Porque o Senhor tem nos ensinado, glória a Deus por causa que o Senhor tem nos direcionado, e nós temos vivido de testemunho em testemunho. E vamos investir nas nossas famílias, investir nos nossos filhos, ministrar no coração deles todas as vezes que nós podemos, vigiar para que nós não venhamos amaldiçoá-los, mas sim abençoá-los. Vamos usar a nossa boca para abençoar. Vamos tirar toda a maldição da nossa língua, né? Vamos ser realmente santificadas pela palavra e pela oração. Amém? Acho que a Dri tá escrevendo aqui. Depois eu leio, Dri. Então vamos entrar aqui no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis. Como que tá o caderninho de oração de vocês? O meu tá aqui, ó. Ontem eu coloquei ele em dia, que eu estava um pouquinho atrasada, porque lá... Mas coloquei ele em dia e estou aqui no versículo 8. Olha a oração que eu já fiz aqui do versículo 8, ó. Senhor, que eu também encontre graça aos teus olhos. Ensina-me a viver de maneira justa e íntegra, para que minha vida reflita a tua bondade e favor. Então, olha o que eu pedi para o Senhor através desse versículo que eu já estudei ontem, né? Para poder trazer aqui para vocês, eu tenho que estudar, eu tenho que pensar, eu tenho que refletir na minha vida e eu tenho que fazer a minha oração, porque senão fica apenas algo robótico, né? Então, aquilo que eu aprendo de cada versículo, eu faço uma oração no meu caderninho de oração. Tá aqui já em dia, fiz ontem, né? Tudo em dia. E ontem eu orei bastante. Ó, a Adri escreveu aqui acho que deixa eu ler aqui, ó.
Tenho renovado a minha mente, meu entendimento através dos comentários também. É muito importante os comentários aqui. Sexta, tive uma experiência com Deus por causa dos comentários. Eu me converti em uma igreja pentecostal, expulsão de demônios, e sempre ouvia que ouvir vozes era demoníaco, perturbação. E aqui a gente ouve muito sobre Deus nos chamar. E teve o comentário de Samuel ter sido chamado por Deus, uma outra visão bíblica, e orando a Deus para discernir a voz dele. Sexta, eu ouvi alguém me chamando e na hora lembrei desse comentário e falei para o Senhor. E Deus falou: Você não orou hoje, me lembrando do compromisso com Ele. Glória a Deus, Dri, glória a Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento, né, para discernir as vozes. Às vezes, nós já estudamos, né, sobre isso, que às vezes a gente ouve, nós precisamos saber de que lado que ela vem, né? Nós precisamos discernir se ela está vindo da nossa carne, se ela está vindo do Senhor ou se ela está vindo do inimigo. Então, nós precisamos pedir discernimento ao Senhor para saber, né? Se é a nossa carne que está falando, se é o inimigo das nossas almas ou se é o Senhor, né? Então, a Adri teve o discernimento aí de que o Senhor, né, chamou ela: filha, vem orar. Você esqueceu de orar hoje. Amém? Então, vamos entrar aqui, né, no nosso... A irmã Edna tá postando aqui, ó, palavra de hoje. Eu vou ajudar, mas não espere retribuição. São os vídeos, né? Então vamos lá, vamos orar para a gente entrar no nosso estudo. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos trouxe aqui. Mais um dia estamos aqui para aprender a Tua palavra. Por favor, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a compreender aquilo que precisamos, nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê conhecimento. Nós vemos tantas orações do apóstolo Paulo na Bíblia pedindo conhecimento, pedindo pleno conhecimento da Tua vontade. Então, Pai, essa é a nossa oração hoje. Nos dá o pleno conhecimento da Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda a entender, a discernir. Nos ajuda a ser mulheres sábias para edificar o nosso lar. Nos ajuda a ter a santificação diária, Senhor. Não nos deixa paralisadas, não nos deixa cegas, não nos deixa enganadas, Pai. Mas nos ajuda a entender os Teus planos, os Teus propósitos para as nossas vidas. E nos usa para a Tua glória, nos usa como Tuas filhas, Tuas servas, para que o Teu nome seja engrandecido aonde quer que nós formos. Que não fiquemos apenas sendo pessoas que só recebem a palavra, mas que nós possamos também ser pessoas que transborda, que leva a Tua palavra, que compartilha a Tua palavra aonde quer que nós formos. Pai, nos abençoa nesse dia, nos perdoa, perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, o nosso comportamento muitas vezes que te desagrada, que te entristece, que te faz sentir um pesar, Pai, porque nós sabemos que o Senhor quer a obediência, porque a obediência nós já percebemos que a obediência ela nos protege, ela nos livra das dores, ela nos livra dos males, Pai. Então nos ajuda a ser obedientes, nos ajuda a ouvir a Tua voz. Se houver aqui corações endurecidos, que o Senhor venha amolecer esse coração, venha trocar esse coração por um coração de carne. Se houver aqui mentes cauterizadas, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, descauterizar, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Senhor, revela o pecado que tem cauterizado, Senhor, as áreas da nossa vida. E nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Traga o arrependimento genuíno ao nosso coração, para que nós possamos ser perdoadas, ser purificadas, porque a Tua palavra diz que quando há perdão, quando há confissão, há purificação. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda.
colocamos as nossas vidas diante do Senhor, colocamos os nossos esposos, os nossos filhos, as nossas famílias, nossos pais, nossos tios, tias, primos e primas, nossos entes queridos, Pai. Colocamos nas tuas mãos, consagramos ao Senhor. Nós estamos aqui nos rendendo e dizendo para o Senhor, sem ti nada nós podemos fazer, mas com o seu direcionamento, com a transformação que o teu Espírito tem causado no nosso coração, nós estamos sendo mulheres mais assertivas, estamos conseguindo cumprir o nosso papel de edificar o nosso lar. Nos ajuda, Pai. Por favor, nos ajuda. Nós estamos aqui na dependência do Senhor, carecendo da tua graça, porque como nós temos aprendido aqui, nada é por mérito nosso, nada é porque nós fazemos ou porque nós estamos aqui posicionadas, nada vem de nós, Pai. Tudo vem do Senhor. É pela tua graça que nós estamos aqui. E isso nos traz gratidão ao nosso coração. Nos traz gratidão porque nós estamos nos sentindo amadas pelo Senhor. Amadas porque o Senhor tem nos atraído para ti. Amadas porque o Senhor tem colocado nós como um remanescente fiel a estudar a tua palavra e também a ter nossos momentos de intimidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela transformação, pelo crescimento que o Senhor tem nos dado e pelo posicionamento que o Senhor tem nos dado também. Isso tem nos guardado, isso tem nos blindado, isso tem nos ajudado a vencer as nossas provas, as nossas lutas, as adversidades, as tempestades que chegam. E nós te louvamos e te damos toda a glória por isso, Pai. Continua trabalhando em nós, Senhor. Continua nos santificando para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos. A irmã Elza escreveu, olha que bênção, já é a segunda pessoa que Deus chama pelo nome para orar. Lembrei de mim uns dias atrás, até comentei aqui no grupo. Amém. Glória a Deus, irmã Elza. Glória a Deus, o Senhor vai chamar cada uma de nós. Já tem chamado, tem irmãs aqui que já tem essa prática faz muito tempo, né? A Ania é uma delas. E louvado seja Deus por isso. Mas o Senhor vai chamar cada uma de nós pelo nome, né? Para estar nesse relacionamento sério e profundo com Ele. Então vamos entrar aqui. Hoje nós vamos para o versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis. E hoje nós vamos pensar sobre a graça de Deus no meio do juízo, né? O tema de hoje que nós vamos direcionar, cada versículo é muito rico, né, em informação. Então a gente precisa focar em algum direcionamento, né? E nós vamos ver que cada versículo que a gente está estudando, quando a gente lê ele em outra ocasião, o Espírito Santo vai trazer um novo entendimento, né, para nós. Então, o tema de hoje é como encontrar a graça de Deus em tempos difíceis, né? O segredo da proteção de Noé. Então, como que eu e você podemos encontrar a graça de Deus em tempos difíceis, em dificuldades que estamos enfrentando, em tempestades que estamos passando, né? Qual foi o segredo da proteção de Noé aqui, nesse pré-dilúvio, aonde o Senhor estava aqui decretando, né, que o espírito dele não vai ficar mais nas pessoas, e as pessoas sendo rebeldes, agindo dessa forma, e o Senhor vai e ele acaba falando que vai trazer o juízo. Então, nós vamos imaginar que eu e você estamos em uma cidade prestes a ser destruída. Vai imaginando isso, porque isso vai fazer a sua mente entrar aqui na história. Imagine que você está numa cidade prestes a ser destruída, mas de repente você recebe uma passagem de escape. Todos ao seu redor ignoram esse perigo e continuam vivendo normalmente, mas você tem a chance de escapar e recomeçar a sua vida. O que você faria? Você acreditaria nessa passagem secreta? Você aceitaria essa salvação? Ou você permaneceria nesse caminho de destruição? Essa analogia que eu acabei de fazer
é exatamente a cena que está acontecendo aqui no capítulo 6 de Gênesis. Deus havia decretado um juízo, mas em meio a uma geração totalmente corrompida, o texto nos informa que Noé encontrou graça. O texto diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Então, se Deus decidiu destruir toda a humanidade, por que Noé foi poupado? O que fez dele diferente dos outros? Eu quero que você escreve aqui para mim. O que você acha? Se Deus decidiu destruir toda a humanidade, por que Noé foi poupado? O que fez dele diferente dos outros? O que foi que Noé tinha que Deus olha para Noé e acha graça? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Olha só, é um versículo muito pequenininho, mas que vai nos ensinar verdades profundas. Se Deus decide destruir toda a humanidade, por que Noé foi poupado? O que fez dele diferente dos outros? Ó, Larissa já colocou aqui, ó. Noé temia a Deus. Vamos lá, que eu vou responder essa pergunta e isso vai nos dar um entendimento muito profundo. Porque às vezes a gente não entende de fato o que é graça, né? A Ani escreveu, ó, era um homem temente a Deus e devido à promessa de Abraão. Olha só. Vamos lá. Então a pergunta é: será que eu e você estamos vivendo como Noé ou como a geração que pereceu, né? Será que eu e você estamos vivendo como Noé ou como a geração que pereceu? A Larissa escreveu: ele também foi obediente. Olha só. Muito bom quando vocês participam, minhas irmãs. Muito bom quando vocês participam. E as perguntas, elas vão também trabalhando o nosso cérebro. Ó, a Adri escreveu aqui, já pôs o versículo já. Deu-lhe o nome de Noé porque profetizou ele: este nos aliviará do nosso árduo trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela dureza desta terra que o Senhor amaldiçoou. Olha só, a Adri colocou aqui, ó, a opinião dela. A irmã Elza escreveu: ele andava com Deus. A Adri escreveu: acredito que já vem de uma promessa. Olha só. Eu vou ler aqui no hebraico, né, o original sobre o que essa pequena frase Noé achou graça, né? E nós vamos agora perceber o que esse versículo nos revela. E aí depois você vai chegar à conclusão sobre a sua análise aqui. Você vai poder concluir que você estava certa, mas vai acrescentar um pouco mais em você, ou você depois você vai me contar aqui, tá bom? Então vamos lá. Noé achou graça. Então a palavra hebraica aqui para graça, né, é o chen, que significa favor imerecido, bondade concedida ou presente divino. Isso significa que Noé não foi salvo por mérito próprio, mas porque Deus lhe concedeu um favor. A graça não é algo que se conquista, é algo que se recebe. Olha só, é isso que eu quero que você guarde. A graça de Deus não é algo que se conquista, mas é algo que se recebe. Então, eu e você, será que Deus está olhando para mim e para você e achando graça, né? Ou seja, será que essa graça de Deus, ela está sendo derramada sobre a minha e a sua vida? O que será que Deus vai olhar sobre eu e você?
Nós já aprendemos isso. O que que Deus vai olhar na minha vida e na sua vida? Escreve aqui para mim, o que que você acha? Se Deus fosse analisar eu e você agora, o que que Deus vai olhar? Nós já aprendemos. Vamos ver quem tá afiada. Ficou claro isso? Que a graça é algo que nós recebemos e não é porque por algo que nós fazemos. É algo que nós recebemos do Senhor. A graça, ela é um favor imerecido. Por mais que eu faça, por mais que eu que eu queira, né, receber do Senhor, ele vai me dar não por causa das minhas ações, né, das minhas eu vou fazer isso e Deus vai me dar isso. Não é assim. Quem sabe responder isso? Porque o que que Deus vai ver? A Bíblia, ela nos dá sinais, né? Ela nos dá sinais. E tem um versículo que responde muito essa pergunta que eu tô fazendo. O que que Deus vai analisar na minha vida e na sua vida? Essas perguntas fazem a gente pensar bastante. E é muito importante a gente entrar, né? Ó, a irmã Lourdes escreveu, Deus vai ver o nosso coração. Lembra que nós estávamos estudando sobre a história de Caim e de Abel? Ali, acho que foi no Gênesis 5, né? Que estava falando isso. Ou foi Gênesis 4. Foi um desses versículos, um desses capítulos anteriores aí. E que Deus, que Caim, ele vai oferecer a oferta dele. E Deus, ele fala assim para Caim: Caim, eis que o pecado está à sua porta. Se você proceder bem. Quando Deus fala para Caim, se você proceder bem, você não vai ser aceito? Se você proceder bem. O que essa palavra no original hebraico, Deus quis dizer ali? O que será que Deus quis dizer? Será que é o comportamento que atrai? Será que foi Gênesis 4, versículo 7 que está falando isso? Ele fala, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha só, tem uma certeza aqui. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, eis que o pecado jaz à tua porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, a palavra produzida aqui para proceder bem significa o seu procedimento bom, o seu procedimento correto, o seu procedimento agradável, o seu procedimento justo, né? Esse verbo, ele tá numa forma imperfeita, na segunda pessoa, que indica o quê? Uma ação contínua ou futura no modo causativo, ou seja, o verbo traz a ideia de agir bem, de fazer o que é certo, de tornar algo bom, né? Então, nós podemos, né, chegar à conclusão que aqui esse proceder é um agir moralmente correto, é agir conforme a vontade de Deus, é um agir benéfico, é um agir de ser servo, é um agir de ser frutífero, é um agir que tem ali a busca constante de saber e conhecer o Senhor. Olha só, será que nós estamos agindo como Noé? Eu acredito que eu e você tá aqui posicionada para chegarmos a esse patamar, né? Então, o Senhor, ele nos dá ali, ele nos dá pistas, né? De como eu e você podemos ali estar agradando o coração do Pai, né? Então, eu acredito que todas vocês que responderam aqui têm um fundo de verdade
um fundinho de verdade, e você pode acrescentar também que pela graça, né? Nós precisamos entender a graça. Noé, ele achou graça, mas não era porque ele estava ali, ai, nossa, eu vou fazer isso para receber isso do Senhor. Não, o Senhor analisou a vida de Noé, né? Noé, ele era um homem, né? Aí, todos esses versículos aqui, igual esse versículo que a Adri falou, deu-lhe o nome de Noé porque profetizou ele. Este nos aliviará do nosso árduo trabalho. O pai ali de Noé, né? Ele profetiza, ele tem uma esperança na vida de Noé. Eu acredito que ele pensava que Noé seria ali o Messias, que Noé cumpriria ali a promessa, né, que Deus tinha dado lá em Gênesis 3. Então, nós podemos ver também, né, a esperança que nós temos em profetizar sobre os nossos filhos, né? Através desse versículo aqui. Isso daqui, ele profetiza na vida dos filhos. Olha, esse daqui vai ser aquele, né? Aquele que vai viver corretamente, aquele que vai amar o Senhor, aquele que vai aliviar, né, os nossos... E de fato, houve o cumprimento desse versículo. Noé foi ali um salvador, né? Apontando já para Cristo. Então, mas é essa linha muito fina que nós precisamos entender, né? Que sim, o Senhor vai olhar o nosso coração, o Senhor vai olhar a nossa atitude, o Senhor vai olhar o nosso proceder, mas nós recebemos a graça não porque nós estamos fazendo isso, nós estamos recebendo a graça porque o Senhor quer nos favorecer, o Senhor, ele quer nos abençoar. Então precisa ficar muito claro isso, porque senão a gente começa a agir pensando que a gente vai comprar Deus, né? Eu estou agindo assim, então eu vou receber a graça de Deus aqui. Eu estou obedecendo aqui, então eu vou receber a graça de Deus aqui. Então nós precisamos ter esse entendimento de que a graça, né? Ela não é recebida por mérito próprio, mas é porque Deus nos concede esse favor. Por mais que nós façamos, nós não conseguimos agradar 100% a Deus, porque nem nós mesmas conhecemos ali as nossas intenções de fato, o nosso coração de fato, profundamente. Por quê? Porque nós fomos distorcidas pelo pecado. Os nossos sentimentos, eles oscilam, né? Os nossos pensamentos, eles oscilam. O nosso comportamento oscila, né? Então, Noé, ele poderia ser assim, um homem obediente, um homem que buscava Deus, um homem que ensinava a palavra ali para os seus filhos, mas ele tinha, né? Por ele ter já ali nascido, né? De uma geração caída, ele já tinha essa mancha do pecado. Tá ficando claro? Tá ficando claro aqui para vocês ou ficou confuso? A irmã Lourdes falou, preciso sair, depois eu continuo ouvindo. Vai com Deus, minha irmã, Deus abençoe. A Adri escreveu, minha internet tá ruim hoje. Bom, a Adri escreveu, sim, tá claro. Então, nós precisamos entender a graça, tá? A graça. Amém, Lia. Em nome de Jesus, sua internet vai melhorar. Aqui também dá uns picos de vez em quando. Mas nós vamos conseguir. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o texto continua. Diante do Senhor, Noé vivia em uma geração perversa, mas Deus o via de forma diferente. Olha só como isso, né, é muito contemporâneo para nós hoje, né? Será que a minha vida e a sua vida chama a atenção de Deus? Porque nós estamos ou não em uma geração perversa? Nós estamos ou não inseridas dentro de uma sociedade que há corrupção, que há normalização do pecado, que há uma série de coisas que não agradam o Senhor? Mas será que nós estamos entrando nessa modinha? Ou será que a minha e a sua vida tem chamado a atenção de Deus? Porque Noé, ele andava na contramão da corrupção. E
E esse texto vai mostrar para nós que a graça de Deus, ela não escolhe aleatoriamente. Ela se manifesta para aqueles que escolhem viver para Deus. Olha só, que informação importante. A graça de Deus, ela vai manifestar, né? Não é que eu vou ter essa graça. A graça, ela vai se manifestar partindo de Deus, a partir do momento que eu e você escolhemos viver para Deus. Escolhemos viver para adorá-lo, para glorificar o nome dele, e essa escolha, ela vai ter falhas. Por isso que é graça. Entende? Por isso que a graça se manifesta mesmo muitas vezes eu e você falhando, porque Noé aqui a gente sabe que ele era falho. Então, a relação entre graça e aliança de Deus. O texto não apenas ele vai destacar aqui que Noé achou graça, mas aponta para algo muito maior, que era o quê? A continuidade do plano de Deus, como vocês comentaram aqui. É uma promessa, né? Era uma promessa. Qual é a promessa, Angelita? Que viria um Salvador. E o Salvador, ele veio dessa descendência. Então, em meio a todo esse juízo, a graça de Deus, ela preserva o remanescente para a continuidade da obra de Deus aqui na terra. Noé, ele foi o que? A ponte entre a antiga humanidade corrompida e a nova esperança que Deus traria após o dilúvio. Então, qual que é a lição espiritual que eu tiro aqui para a minha vida? Noé, ele não seguiu a multidão e por isso Deus o separou para um propósito muito maior. Então, olha só, Noé, ele não foi ali, todo mundo tá fazendo isso, vou fazer também. Todo mundo é normal hoje, a traição. Então eu vou trair também e depois eu peço perdão e tá tudo certo. É normal hoje eu desrespeitar o meu marido. Agora nós somos mulheres feministas e nós somos independentes e nós podemos falar o que nós quisermos para o nosso marido. Minhas irmãs, isso é um pecado que as mulheres têm cometido e que tem trazido o quê? A esterilidade para a vida das mulheres. Sabia disso? Angelina, de onde você tirou isso? Lembra lá de Mical? Quando Mical, ela zomba de Davi, quando Mical zomba de Davi, qual que foi o juízo que Deus trouxe sobre a vida dela? Esterilidade. Então, as histórias bíblicas, elas são para nós aprendermos nos comportar. Às vezes, uma palavra que a gente fala para o nosso marido e que é uma falta de respeito, que é uma falta ali de... Essa eu não sabia. O que você não sabia, Larissa? A Larissa, serve para os homens também? Larissa, para os homens, Deus manda os homens amar, né? Sim. Olha, entendi agora. Para os homens, o Senhor, ele manda os homens amar as mulheres, né? Mas mas como eu entendo, né? Eu vou falar o meu entendimento e o que eu já aprendi da palavra. Então, Angelita, mas tá certo, Deus falou pro homem amar, mas ele não tá me amando, ele não tá me respeitando, ele me provoca, ele faz coisas que me desagradam. Então, como que eu faço? Qual que é nosso papel? Edificar. Então, se eu edifico, para onde que eu vou correr? Pros pés do Senhor. Eu vou orar por ele. Agora, se eu enfrento ele, bate de frente com ele, minhas irmãs, tem até um testemunho aqui para contar para vocês. Teve uma época que eu batia muito de frente com meu marido, mas muito mesmo, muito. E o resultado era o quê? Era o desgaste no relacionamento, porque o homem, ele é mais forte, ele sempre vai vencer. E ele vai vencer por quê? Porque ele é duro. Ele mexe com os nossos sentimentos, ele fala palavras que nos destrói, entendeu? E pasmem vocês, um pastor muito amigo nosso, ele bateu na minha casa, já era tarde da noite, por volta de 11 e pouco da noite, já quase meia-noite.
ele bateu lá na porta da minha casa e ele falou assim: eu vim aqui trazer um recado de Deus para vocês dois. E aí nós sentamos na mesa e começamos a ouvir ele. E ele falou para mim: Angelita, sai desse ringue. Sai desse ringue. Você não vai vencer o Márcio dessa forma. Você só vai vencer o Márcio quando você for para os pés do Senhor e orar pela vida dele. Não é esse caminho que você precisa tomar. Assim diz o Senhor. O Senhor mandou eu vir aqui falando para você. E detalhe, ele nem sabia do que estava acontecendo. Ele não sabia do que estava acontecendo entre eu e meu marido. Minhas irmãs, a partir daquele dia, eu entendi que a minha vitória, ela vai ser em oração. Não adianta eu ficar batendo de frente, não adianta eu ficar falando pra ele o que ele tem que fazer, o que ele tem que mudar, o que é isso. Quando a gente age dessa forma, minhas irmãs, além da gente estar desrespeitando eles, a gente afasta eles do propósito de Deus. Então nós precisamos edificar, nós precisamos ser sábias. Quantas vezes eu afastei o meu marido do propósito do Senhor, né? Então, se você hoje, né, se Deus falou com você nessa área, vá lá ler o texto, né, vai ler o texto lá onde Mical, ela desrespeita ao Davi e vem a sentença sobre ela da esterilidade. Isso é muito sério, é muito importante mesmo. Às vezes a gente pensa que as nossas atitudes, nossas palavras não vão causar nada, sabe? Essa passagem que você vai ler sobre Mical tá lá em 2 Samuel, no capítulo 6, se eu não me engano. Acho que é do capítulo 6, do versículo 16 ao 23. Deixa eu ver aqui se eu acho. O versículo específico que eu mencionei é: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O desprezo de Mical por Davi não era apenas contra ele, mas era contra a adoração, né, sincera que ele tinha a Deus. Então essa esterilidade, ela foi um juízo sobre a atitude de desrespeito, né? Ali, desrespeito ao esposo. Então essas histórias, elas precisam nos ensinar, né? Elas precisam nos ensinar que nós precisamos ter respeito, né? Os nossos maridos, por mais que a gente tenha intimidade com eles, né? Eles são aquele que o Senhor colocou sobre nós como nosso cabeça. Então nós precisamos ter essa consciência, né? Então às vezes a nossa intimidade, às vezes vai causar para nós consequências. A nossa intimidade, assim, da gente, eu posso falar o que eu quiser, ele é meu marido, ele é meu melhor amigo, tal, e a gente vai nessa linha e a gente acaba, né, cometendo algumas coisas que vai nos trazer prejuízos espirituais. Prejuízos espirituais, porque a esterilidade também fala, né, sobre a espiritualidade. Muitas vezes a esterilidade chega e a gente não consegue dar frutos. Então, se o Senhor tocou aí o coração, hoje é dia, né, de confissão. Senhor, eu quero ter mais respeito pelo meu marido, me ajuda a respeitá-lo, me ajuda a honrá-lo, né? Ficou claro, Larissa? Ficou claro aí do nosso papel, minha irmã? O papel deles é muito mais... O papel dos homens é muito mais pesado do que o nosso, porque eles vão ser cobrados, minhas irmãs. Mas nós temos o papel de ajudar eles a chegar no plano original de Deus, né? E como nós vamos fazer isso? Orando por eles, consagrando a vida deles ao Senhor e confiando que o Senhor vai fazer, confiando que o Senhor vai alinhar e ajustar. A Adri escreveu aqui, quando não entendemos a verdade do que Deus espera de nós, pecamos. Ontem a mulher que trabalha comigo falou que não aceita uma pessoa ter falado que mulher tem que ser submissa ao homem. Se sentiu ofendida. Fui explicar para ela que a submissão que Deus fala é que estamos sobre uma missão.
se ser ajudadora do marido em uma missão. Será que expliquei certo, Sindri? Tá certinho. Nós estamos sob uma missão, debaixo de uma missão, de ajudar o marido a concretizar aquilo que Deus tem para ele. Então, o que nós temos que ajudar o marido? O marido, ele é sacerdote. Se ele não é sacerdote ainda, o que eu vou orar, Senhor? Ele não assumiu ainda o sacerdócio, ele não assumiu ainda a responsabilidade dele. Ajuda ele, Pai, a enxergar. Senhor, abençoa ele, traga pessoas do Senhor, amigos do Senhor para ficar perto dele, para que ele possa entender a tua vontade, para que ele possa assumir aqui o papel dele, não deixe ele se perder no caminho. Então, é suplicar ali mesmo para o Senhor, né? Aquilo que nós temos o papel de fazer. Amém? Então, bora, vamos aqui continuar, senão a gente não vai acabar. Então, Noé ali, ele não seguiu a multidão, e por isso Deus o separou para um propósito muito maior, né? Vamos agora entender como o pecado e a graça moldam a nossa mente. Nós estamos trazendo muito isso para nossa mente, porque é através da nossa mente, né, que nós vamos entendendo e colocando em prática aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, e nós vamos entender, né? Entender com mais profundidade quando a gente entende a nossa mente. Então, como o pecado e a graça moldam a nossa mente. A ciência, nós temos visto aqui que ela comprova que os nossos hábitos, eles vão construir caminhos neurais no nosso cérebro. Então, se alguém vive constantemente no pecado, a mente dessa pessoa, ela vai se adaptar. Vai lá, Larissa, Deus abençoe. Vou precisar sair depois, ouço depois o final. Vai com Deus, minha irmã. Então, se alguém vive constantemente no pecado, a mente dessa pessoa vai se adaptando e ela vai justificando as suas ações, tornando o quê? A mudança muito difícil. Mas quando uma pessoa decide viver segundo Deus, novos padrões vão se formando, tornando o quê? A santidade um estilo de vida. Olha só, nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus todo dia. O efeito disso vai ser o quê? A santidade, ela vai ser um estilo de vida para nós. O pecado, ele vai nos incomodar. O pecado, ele vai trazer tristeza e vai trazer arrependimento nas nossas vidas. Por quê? Porque nós estamos aprendendo todos os dias do Senhor. Nós estamos aqui aos pés do Senhor, nos posicionando, nos humilhando, né? Nos disciplinando. Isso é disciplina. Então, nós estamos aprendendo muitas coisas, pelo menos eu, na minha vida, minhas irmãs, como a palavra de Deus tem me capacitado a viver para a glória do Senhor. Então, o que alimenta a nossa mente vai o quê? Definir o nosso futuro. Imagina que você começa um novo hábito de exercício. E no começo é difícil mesmo. Mas depois de um tempo, esse exercício vai se tornando natural e até prazeroso, não é verdade? Então, o mesmo acontece espiritualmente. Quanto mais eu e você vive na graça de Deus, mais fácil se torna dizer não para o pecado. Olha só, guarda essa frase. Quanto mais eu e você vive, né, buscando o Senhor, buscando conhecer o Senhor, aprender do Senhor, se relacionando com o Senhor, mais fácil vai ser dizer não para o pecado. Então a pergunta para mim e para você é: a minha e a sua mente está programada para viver a graça de Deus, ou seja, viver esse favor imerecido, ou está programada para viver no pecado, né? E há um perigo muito grande em ignorar essa graça de Deus. A graça que ele derramou sobre nós, o Filho dele que ele enviou para que nós tivéssemos uma vida abundante, para que nós fôssemos obedientes à sua palavra. Então, imagine alguém que ganhou um bilhete premiado ali, mas deixou esse bilhete premiado guardado na gaveta sem nunca resgatar esse bilhete. A graça de Deus, minhas irmãs, ela está disponível para nós. Mas se eu e você não responder a ela, nada vai mudar a nossa vida. A graça de Deus é o Filho amado dele, Jesus Cristo, que mandou naquela cruz e deixou hoje o manual de vida para nós seguirmos, para nós ouvirmos, para nós analisar a nossa vida. Mas se a gente
não responder a essa graça, não, tá tudo mastigado. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar, como nós devemos falar, como nós devemos guardar o nosso coração. E se a gente não obedece, nada vai mudar. A graça de Deus hoje foi derramada. Naquela época, a Bíblia não estava escrita. Não tinha muitas histórias hoje que nos ensina como nos comportar, como andar. E mesmo assim, Deus acha graça na vida de Noé. Noé respondia a essa graça, a esse favor de Deus. Então, Deus, ele chamou Noé. Por quê? Porque ele estava disposto a obedecer. Mas e eu e você? Nós estamos prontas para viver segundo a graça ou continuaremos no sistema do pecado? A pergunta é: eu e você estamos aceitando a graça de Deus ou nós estamos ignorando? A graça também, nós precisamos entender que ela não é um passe livre para a gente ficar pecando, mas ela é um chamado para transformação diária, para santificação. Deus não poupou Noé para que ele continuasse vivendo como os outros. Ele o chamou para construir algo maior. Deus está chamando, minhas irmãs, eu e você para construir algo maior. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos viver como o mundo vive, como as outras pessoas vivem, mas Ele está nos chamando para construir algo maior. Nós vamos ser construtoras de algo maior no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, levantando altares, né? Olha só a oportunidade que Deus me deu, porque eu fui num curso aprender sobre, né, abençoar gerações, sobre as veredas antigas. O que são as veredas antigas? São a palavra de Deus. E olha só, Deus me abençoou para que eu levantasse um altar na minha família. Foi lindo, foi maravilhoso. E toda honra e toda glória para o Senhor, porque Ele me ensinou. Mas eu tive que ali obedecer o chamado de Deus. Quando eu ouvi o anúncio desse curso, ferveu no meu coração: eu vou fazer esse curso. Teve que ter disciplina, teve que ter renúncia, né? Por que teve que ter renúncia, gente? Porque eu tive que sair do meu conforto e ficar lá no curso. Na sexta-feira, eu fiquei 3 horas lá e no sábado eu fiquei o dia inteiro. Então, o que é isso? Renúncia, disciplina, disposição, entendeu? Em querer aprender. E o que eu e você estamos investindo, né? O que eu e você estamos investindo? Então, como que isso vai se aplicar na nossa vida, né? Nós temos que entender que a graça, primeiro ponto, a graça não é um passe livre para o pecado, mas ela é um chamado para a transformação. Então Deus, ele não poupa Noé aqui para que ele continuasse, né, como os outros. Ele chamou Noé para construir algo maior, algo novo, né? Então, se Deus está nos dando essa chance, ele espera que eu e você use essa chance para um propósito, para algo maior, para uma construção. Segundo ponto, o favor de Deus, ele nos protege do caos do mundo. Noé estava no meio do mundo corrupto, no mesmo mundo corrupto que os outros estavam, mas Deus o separou e o protegeu. Deus está nos separando, nos protegendo, Ele está nos firmando aqui cada dia na sua palavra. Então, hoje, mesmo com crise, caos e destruição ao redor, Deus, Ele pode preservar a minha e a sua vida. Nós estamos vivendo uma corrupção tremenda, nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia mesmo falou, onde o amor ia se esfriar. Mas o nosso amor não precisa se esfriar. Nós podemos amar de verdade, nós podemos servir de verdade, né? Nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro, não porque, eu vou amar isso daqui porque Deus vai ficar feliz. Não, eu amo porque Deus me amou e eu vou dar o meu amor para o meu filho, para os meus entes queridos, para os meus pais, né? Então, o terceiro ponto que a gente pode aplicar desse versículo que nós tiramos hoje é: o segredo da graça é o quê? A obediência. Algumas irmãs escreveu aqui que a Noé, ele foi obediente, né? Então, o segredo da graça se manifestar na nossa vida é a obediência ao Senhor. Noé achou graça, mas também Noé, ele respondeu a essa graça com o quê? Com a fé e com a ação. Qual que foi a fé?
Abraão acreditou quando Deus falou com ele, vai construir a arca, né? Vai construir essa arca. Noé acreditou, Noé teve fé, mas Noé não só acreditou, ele foi agir, ele foi construir. Qual é a arca que eu e você estamos construindo? Será que nós temos fé que Deus está chamando eu e você para ser a diferença no nosso lar, para ser a diferença na nossa casa, para ser a diferença na nossa família? Será que eu e você estamos entendendo esse chamado? E entender esse chamado é responder com fé e também é agir. Não é a gente ficar parada ali, não. É a gente agir, né? Então a graça de Deus está sobre aqueles que escolhem andar com Ele. Minhas irmãs, eu vi graça nessa comemoração de celebração dos meus pais. E pela graça de Deus, Deus me uniu ali com a minha filha e com a minha cunhada e a gente conseguiu fazer uma festa em 5 dias. Tudo deu certo. Isso foi o quê? Graça de Deus. Deus colocando a graça dele ali sobre cada detalhe. Então, eu louvo a Deus por isso. Eu vejo a graça de Deus, né? Depois vocês vão ver a filmagem, vocês vão ver como ficou bonito. Eu postei lá nos meus stories alguns momentos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tá lá. Consegui postar ontem à noite. Até porque o meu telefone estava sendo usado para pôr as músicas e também para não deixar o ambiente ali. Teve algumas que eu coloquei instrumental para deixar o ambiente bem acolhedor, né? Então, olha só, como que a gente aplica isso, Angelita? Primeiro ponto que a gente vai aplicar esse texto. Decidir andar com Deus, mesmo que ninguém mais ande. Se ninguém mais quiser andar com Deus, eu vou decidir andar com Deus. Noé foi o único justo naquela geração corrupta. E eu e você estamos dispostas a seguir Cristo, mesmo que o mundo vá na direção oposta? Então, o primeiro ponto aqui que nós vamos tirar como a gente aplica esse versículo na nossa vida é decidir andar com Deus. Mesmo que mais ninguém queira andar, decida você. Decida você, não deixe o outro influenciar a sua caminhada. Decida você. Noé decidiu e através da vida de Noé foi salvo toda a família dele. Então decida você. Segundo ponto, obedecer a Deus sem questionar. Deus manda Noé construir uma arca, mesmo sem chuva, não tinha chovido nunca. Ali, ele nem conhecia o que era chuva. Mas mas Noé decide obedecer. Então, será que eu e você confiamos em Deus, mesmo quando não vê o que ele está fazendo? Será que eu e você confiamos que Deus está trabalhando na nossa família, que Deus está trabalhando na mudança dos nossos esposos, que Deus está trabalhando no coração dos nossos filhos, que Deus está trabalhando no coração daqueles que a gente... Será que eu e você confia? Será que eu e você tem essa fé? Deus, ele vai responder a nossa fé, minhas irmãs. Então, será que a minha vida, né, e a sua vida tem atraído os olhos de Deus? Será que eu e você tem confiado, mesmo quando a gente não vê o que Deus está fazendo? Eu confio. Declare aí, eu confio que Deus está fazendo, que Deus está agindo. Eu posso não estar vendo agora, mas eu confio. Eu declaro que a minha família será do Senhor, a minha casa é do Senhor, o meu esposo é do Senhor, a minha filha é do Senhor, meu neto é do Senhor, minha família servirá ao Senhor. Terceiro ponto, cultivar um relacionamento profundo com Deus. A graça de Deus, ela se manifesta na vida daqueles que buscam intimidade com Deus. Ela vai se manifestar, minhas irmãs. Então, a pergunta final aqui para a gente concluir é: eu e você estamos vivendo de forma que Deus olharia para eu e você e diria: aqui está alguém que achou graça diante de mim? Será que Deus olharia para a minha vida e para a sua vida hoje e diria: aqui está alguém que achou graça diante de mim? E nós concluímos, né, com uma pergunta. Nós tivemos a informação que a graça está disponível, mas eu e você vamos aproveitar essa graça? Nós aprendemos que a graça de Deus, ela não é apenas um presente,
ela é uma oportunidade de transformação. Noé, ele encontrou graça porque ele escolheu viver de forma diferente. E se eu e você escolher andar com Deus, ele nos protegerá no meio do caos. Ele nos protegerá de tudo isso que tem acontecido aí mundo afora. Tenha essa certeza, tenha essa confiança. O Senhor, ele quer separar o seu remanescente para viver com ele a eternidade. Então hoje Deus está derramando graça dele sobre eu e você. Mas a pergunta é: eu e você vai responder a essa graça ou nós vamos ignorar? Eu tenho um desafio para mim e para você hoje. Hoje nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a viver segundo a graça dele. Tem um texto que eu vou deixar aqui para a gente ler. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Deixa eu só confirmar. Tito capítulo 2, versículo 11 e 12. Tito 2, capítulo 11 e 12. Deixa eu já pegar aqui. Versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 11. Versículo 12. Tá abrindo aqui, tá ruim. Eu vou colocar aqui. Minha internet acho que deu pico. A Adri já colocou aqui, ó. Pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então hoje o desafio é: ore pedindo a Deus que te ajude a viver segundo a graça dele, a responder a essa graça com fé e com ação, né? Tome uma decisão prática hoje para andar mais perto de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos ensinou hoje, que o Senhor nos mostrou hoje, que Noé, ele acha graça ali diante do Senhor. Nós aprendemos que a graça é algo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e essa graça já está derramada hoje sobre as nossas vidas. A sua graça nos alcançou. O Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar do pecado. O Senhor deixou na tua palavra revelado como é que nós devemos andar, como é que nós devemos proceder, como é que nós devemos pensar, como é que nós devemos agir. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor hoje. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a responder a essa graça com fé e com ação. Nos ajuda, Senhor, a responder essa graça com fé e com ação, Senhor. Que nós possamos construir a nossa arca, que nós possamos construir, Senhor, o nosso relacionamento contigo a cada dia, Pai. Que cada passo que nós formos dar, Pai, seja, Senhor, sob o direcionamento do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Tudo, Pai, que nós temos feito, que nós não temos, Pai, que nós temos ignorado essa graça, Pai, que o Senhor venha tirar das nossas vidas, venha revelar para nós, para que nós possamos, Espírito Santo de Deus, confessar esse pecado. Mostra, Senhor, áreas da minha vida que eu tenho ignorado essa graça. Mostra, Senhor, para as minhas irmãs, áreas da vida delas que elas têm ignorado essa graça. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, Pai, para respondermos essa graça com fé e com ação. Derrama, Senhor, porção hoje nas nossas vidas de confiança, que nós possamos confiar no Senhor, mesmo quando nós não estamos vendo nenhum resultado. Ó, Pai, nos ajuda a ter essa fé, essa confiança, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidas, crendo, Pai, que hoje o Senhor derrama sobre nós, Pai,
Essa fé que vai responder com ação para a construção dessa arca que nós precisamos construir, para a salvação não só nossa, mas também da nossa casa, da nossa família, como o Senhor fez com Noé, Pai. Em nome de Jesus, levanta esse remanescente, preserva esse remanescente, em nome de Jesus. Amém. E eu quero falar com você do YouTube que chegou aqui e ouviu essa mensagem. O Senhor quer te posicionar hoje. O Senhor quer salvar você, a sua casa, a sua família. Então, Ele quer te chamar, Ele tá te chamando para você construir a sua arca. Então, Angelita, eu quero, essa palavra falou comigo, eu quero isso para minha vida. Como que eu faço? Entrega a sua vida agora para Jesus. Peça para Jesus, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa porque até hoje eu não sabia que existia essa promessa, que existia essa salvação para mim, mas eu quero essa salvação, que o teu Espírito Santo venha morar no meu coração, venha conduzir os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações e que eu possa a partir de hoje aprender com o manual da vida que é a Bíblia. E escreve meu nome no livro da vida, Senhor. A oração é simples assim. E se você fizer essa oração, pode ter certeza que está tendo festa no céu. Porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Se você fez essa oração, coloque seu nome aqui abaixo. Diga para nós que você fez essa oração. E se você quer estudar no Clube da Bíblia conosco, você vai clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo também. Você vai entrar gratuitamente e estudar conosco todos os dias. Amém? Minhas irmãs, nós terminamos aqui, ó. A Lucimara escreveu aqui, ó. Minha vida mudou muito depois de tirar momentos para estar com Deus. Eu vejo o trabalhar dele todo momento. Eu sei que ele sempre esteve comigo, mas eu não estava atenta a isso. Tenho clamado muito porque essa fase da minha vida, para que essa fase da minha vida seja para engrandecer o nome dele. Que lindo, Dri. Amém. Dri não, a Lucimara. A Dri escreveu aqui também. Eu confio. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que me engane. Ele é fiel e vai cumprir cada promessa que ele me prometeu. Eu creio. Glória a Deus, Dri. A irmã Lu escreveu amém. Lu, amém. Maelza, amém. Minhas irmãs, alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa? O que essa palavra te falou? Ela te mostrou que você está posicionada? Ou ela te mostrou que você precisa se posicionar um pouco mais? Que você precisa mudar um pouco mais? O que essa palavra falou com você? Quem gostaria de abrir o microfone? Pode abrir aqui. Rosê, Oi. Paz, eu Nia. ia falar ontem, mas eu tava dirigindo e não dava pra falar. Que ontem teve judô da Radassa. Entendi. Então, ontem aconteceu uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, que bonito, né, Senhor? Que lindo. Eu falei, tem que compartilhar com as minhas irmãs também. Essa semana entrou uma menina no meu serviço, né? Eu não conhecia, é uma brasileira, eu não conhecia. E eu olhava para o semblante daquela menina e falei, nossa, tem alguma coisa diferente no semblante dessa menina, que bonito. Aí eu falava, Senhor, o que é tá diferente no rosto dela? Aí o Senhor falou assim no meu coração, ela é minha amada. Olha que lindo. Ela me conhece. Aí eu falei assim, santo Deus. Aí eu falei assim, então ela é crente, Senhor. Aí a primeira oportunidade que eu tive, eu falei assim pra ela, como que é seu nome? Ela falou o nome dela, eu falei assim, você é evangélica? Aí ela falou assim que ela é evangélica da presbiteriana, porém agora ela tava parada. Olha, você chega até a arrepiar. E aí ela já foi com um monte de palavras se protegendo, sabe? Como se fosse uma camada de proteção. Ela, mas as pessoas acham que eu não tô indo pra igreja e eu não tô buscando a Deus. Eu tô buscando Deus muito mais. Eu tô pedindo pra Deus me mostrar que caminho eu devo seguir. Aí eu falei pra ela, o Senhor disse no meu coração que você é amada do Senhor. Nossa, que lindo, Lia. Que lindo. Aí ela começou a chorar, Gi. E eu chorei junto com ela e abracei. E falei assim, o Senhor disse que você é amada do Senhor. Que lindo. Eu só vi o brilho no seu rosto.
Eu não vi nada. Foi só isso. Eu fiquei curiosa para saber. Eu falei, se você não é evangélica, o teu caminho vai ser esse, porque alguém tá orando por ti. Amém. E aí, quando ela veio, falou que ela era parada, Gê. Eu falei, santo Deus. Que bênção, Nia. Isso é muito importante, né? A gente dá, porque isso daí pode ter sido resposta de oração, né? Você vê que ela abriu já o coração dela falando, olha, as pessoas pensam que eu não tô buscando, né? Mas eu tô buscando muito mais agora. Então, é importante, né? Quando o Senhor fala ali ao nosso coração, a gente precisa realmente ir lá, dar essa palavra pra pessoa. A gente, às vezes... parabéns, Nia, pela sua coragem e por ter ali entregado, né, algo que o Senhor, às vezes para você pode ter sido simples, né, mas o Senhor te mostrou algo que para ela foi um marco, entendeu? Não, Gê, e assim, e naquela semana eu também estava estudando sobre Moisés, né? Aham. Que Moisés, primeiro, ele foi um príncipe, né? E assim, os teólogos falam que quando Moisés nasceu, ele brilhava, né? E aí Deus encaminhou ele para uma princesa, né? Para cuidar dele. Ele foi um príncipe, ele soube o que é ser o do bom e do melhor. E Deus precisou, por um tempo, tirar Moisés da sua família e depois ele voltou para sua família. Ele precisava preparar. E aí eu falei para ela que essa parte, né? Falei, às vezes acontece alguma coisa com a gente não entende o porquê. Mas lá na frente a gente vai entender. Deus está te preparando para algo maior do que você imagina. Aí ela me abraçou, foi tão bonitinha. Que lindo, Nia, que lindo. E olha só, a menina, ela já chegou e você pode ter certeza que ela já falou, nossa, que bênção que Deus me levou para esse serviço. E vocês vão se tornar muito amigas, né? Que seja uma amizade, assim, de realmente, assim, de vocês somarem, Vou trazer né? ela pro Clube da Bíblia. Traga ela, traga ela. Obrigada, minha irmã, por compartilhar esse testemunho lindo aí. Que Deus continue usando a sua vida, viu, Nia? Você, na verdade, é parte desse clube aqui como construção mesmo. Você tem que ter noção daquilo que Deus fez através da sua vida para que esse clube existisse, né? E você foi a que me incentivou. Você lembra que a gente começou a fazer no Instagram, e aí eu deixava gravado, mas o Instagram às vezes derrubava, né? E aí não conseguia ficar gravado. E eu falei, Senhor, preciso de um meio, né? Preciso de um jeito para ficar gravado. E aí no começo a gente até desanima, né? Gê, você me ensinou tanta coisa, mas tanta coisa, e eu ficava tão encantada com o teu conhecimento. E eu falava, Senhor, ela sabe tanto, eu não sei nada, ela precisa. E quantas pessoas estão na mesma situação que eu, que não sabe nada também? Ela precisa dividir isso, Senhor. Foi isso, Gê, que fez Deus tocar no meu coração e pedir. Deus colocou esse desejo no seu coração também, porque Deus preparou você já, né? Amém. Amém. Glória a Deus, Nia. Glória a Deus. Então, você, né? Orem por mim, pela Nia, vamos orar umas pelas outras, porque olha só, quando a gente se une, Deus coloca algo no nosso coração, o Senhor, ele realiza, né? Então, a Nia é parte, né? Na verdade, ela é a intercessora, né? Que Deus usou para que esse clube existisse. Então, olha só como nós estamos sendo abençoadas, né? Como eu estou sendo abençoada estudando os detalhes da Bíblia, por mais que eu já estudei, por mais que eu amo a palavra de Deus, eu tenho aprendido com o Senhor todos os dias. E eu acredito que com você também está sendo assim. Então, glória a Deus por isso. Obrigada, Nia, pelo seu testemunho. Alguém mais quer falar? Ou a gente encerra? Eu tava pensando, minhas irmãs, da gente fazer algo diferente, da gente fazer um dia, pelo menos no mês, sobre tudo que a gente tem aprendido com o Senhor. O que vocês acham? Escreve aqui pra mim depois. A gente marca um dia no mês, né? E a gente também, Nia, tem que dar andamento aquele grupo ali, intercessor, hein? No grupo das mulheres intercessoras ali. Vamos estar buscando ao Senhor pra gente ver o que o Senhor quer que aquele grupo foi montado, ele tá ali, a gente compartilha algumas coisas ali.
mas ele é um grupo intercessor pelo Clube da Bíblia. Eu acredito que Deus, hoje, Deus está trazendo no meu coração que sobre essa arca, essa construção, Deus quer algo muito maior ali com aquele grupo, Deus quer algo muito maior aqui com esse grupo, né? E se vocês toparem, nós vamos fazer um dia, né, aberto só pra gente compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Desde quando a gente começou a estudar, a gente faz esse primeiro e depois mensalmente a gente marca um encontro para a gente fazer contar testemunhos, né? Olha, através daquela palavra que foi ministrada assim, eu coloquei em prática. Nós vamos fazer bem assim, bem intencional mesmo. Por quê? Porque isso vai ficar gravado e outras pessoas que verem os nossos testemunhos também podem ser abençoados. O Senhor vai levar esse vídeo a outras pessoas que vai ser abençoado. E você vai também ser uma progenitora dessa arca, né? Porque às vezes através do seu testemunho que você contar ali no dia que a gente for fazer, né? A gente pode fazer pelo Zoom e pode ser tipo mesmo todo mundo ao vivo assim, aparecendo o seu rostinho, para que você também seja uma progenitora. Quem que topa? Quem que topa? Ai, ó, a Lucimara falou, ó, sim, e por capítulo também seria muito bom. Ah, quem sabe fazer uma chamada de vídeo contos isso, Lu? Pelo Google Meet, isso também pode ser pelo Google Meet ou pelo Zoom, a gente pode fazer. Então, quem que topa aqui? Já pode colocar que nós já vamos marcar. Coloca eu topo, e aí a gente vai fazer, vai marcar já a data, tá? Depois eu já coloco a enquete aqui, e aí vocês verem a melhor data. Eu vou colocar a enquete do dia e primeiro do dia, que será melhor, né? E a gente faz nesse horário mesmo aqui, como todo mundo já tá acostumada, a gente coloca, ó, então já tenho aqui, ó, a Nia já falou que topa, a Lu já falou que topa, a Lucimara já falou que topa, a Adri já falou que topa, a irmã Lúcia já falou que topa pelo Zoom, então bora lá marcar, tá bom? Vou fazer depois já a enquete aqui e a gente vai fazer esse dia de testemunhos, né? E a gente vai começar a implantar isso daqui mensalmente no Clube da Bíblia. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus, o Senhor já nos deu mais um passo hoje, né? Glória a Deus. Ideias são bem-vindas, tá bom? Vocês coloquem ideias aqui para nós. Vamos fazer agora montar direitinho como vai ser isso, né? E depois a gente vai disponibilizar isso, vai ser bênção demais. Glória a Deus. Um beijo para vocês. Amanhã a gente vai continuar, né? Falando sobre Noé, o exemplo de quem anda com Deus. Olha só, amanhã nós vamos, o versículo 9 vai nos trazer essa consciência. Noé, o exemplo de quem anda com Deus. Amém? Até amanhã, minhas irmãs, se Deus assim nos permitir. Desculpa, passou um pouquinho aqui do tempo, vou me programar pra gente fazer em 1 hora, tá bom? Beijo pra vocês, Deus abençoe. É que é tão gostoso falar do Senhor, a gente acaba passando um pouquinho, né? Mas louvado seja Deus por isso. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.